Vou tentar fazer um vídeo aqui de direito constitucional. Vamos ver se eu consigo, né? Se não aparece ninguém para me atrapalhar. Eu tô num local que eu tiro para estudar, né? Eu quero mesmo fazer esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou estar fazendo uma série de vídeos que eu vou estar postando aí no YouTube. Deixa eu comentar uma questão, né? Controle de constitucionalidade. Vamos lá, né? Esse celular ele apaga também. Não sei qual é. Deixa eu ver aqui. Controle de constitucionalidade. Eu poderia procurar um local melhor, por isso eu vou fazer um vídeo pequeno. É uma questão que não me gastaria muito tempo. Então vou fazer brevemente. Deixa eu apagar. A questão, né? É correto afirmar que o controle de constitucionalidade das leis pode ser... Ler de novo. Do livro, eu já mostrei esse livro. Direito Constitucional, autor. Deixa eu ver como é o nome do autor aqui mesmo. Gustavo Bach. Esse livro, né, eu sempre indico constitucionalidade. Então eu ali na João Mendes, eu acho, esqueci até o nome ali, que tem umas livrarias, né? Não é Saraiva que eu comprei, não. A questão, né? A questão, então, controle, não vai dar pra vocês usarem, eu vou mandar, eu vou ler. Então, novamente, né, questão 1 do capítulo 2, controle de constitucionalidade, analista ministerial, área processual, MPE 2006. É correto afirmar que o controle da constitucionalidade das leis pode ser, letra A, político e misto, quando a verificação da constitucionalidade é feito por órgão julgador do primeiro caso e por órgão legislador e administrativo da segunda hipótese. Graças a Deus eu entendo muito bem esse caso. E ele então pediu aqui, né, político e misto. Ele pode ser exercido, né? Claro que eu tenho o meu ponto de vista, né? Assim, que é a principal razão de eu vir ao ar, senão eu teria só dado correto aqui, né? Mas o que eu argumentaria, questionaria? Era melhor estar com a minha gravata? Tô viajando, enfim, né? Vamos ver que um dia a estrutura é sinal de que nós estamos não coçando o saco, né? Dentro do escritório sem arrumar nada, né? Aí esses têm condições de estar sempre. Ele fez aqui uma uma apostila, um livro comentado, né? Ele fez aqui o comentário, então, né? A questão A. Eu vou só na A, que eu quero, senão eu não tenho estrutura, mas eu quero comentar então essa daí só. Político e misto, quando verificada a constitucionalidade, é feita por órgão julgador do primeiro caso e por órgão legislador e administrativo na segunda hipótese. Eu estava lendo um livro de religião, e como era o nome do autor, eu não vou me lembrar. Eu acho que o tema era a igreja primitiva, né? Deixa a igreja primitiva falar, né? Já tem introdução ali com a história, né, de Marte Policarpo, né? Que logo depois dos apóstolos, né? Ele pregador e outras lideranças depois dos apóstolos, e então ele foi executado aos seus 87 anos, né, em 1155. E qual é a cidade? Pois naquele Marte tem muitas histórias assim mesmo, pessoas com 100 anos, mas a fúria, né? Hoje eu estava lendo outro livro, e era citado um museu que tem nos Estados Unidos, Califórnia, que então é sobre crimes de ódio, né? Então ele, uma pessoa, né, com quase 90 anos, completamente vencido, e a multidão incendiada, né, pedindo. Aí quando tiraram ele da prisão,
era um idoso e não se entendia por que tanta loucura das pessoas, mas elas pediam a execução dele. E o julgador ali fala para ele negar a fé, né, para ele adorar César, né, renunciar a Jesus. E ele fala que só me fez bem minha convicção, e só crescia, né, a raiva ali, e ele foi então queimado, né, o Marte. Então esse autor, ele diz, como ele tem a sua experiência, né, acadêmica de cursar, graduando, e ele fala que o professor fala com ele, defina bem os teus conceitos. Por exemplo, aqui ele está dizendo a inconstitucionalidade verifica-se nas situações em que há um conflito entre certo dispositivo constitucional, né, de que ele está falando, esses termos, né, mas dispositivos constitucionais, seja norma ou princípios, né, dispositivos constitucionais, um artigo, né, por exemplo, uma definição de liberdade religiosa, uma definição contra o racismo, são dispositivos, né? E então, quando tem um conflito entre os dispositivos constitucionais e uma ação ou omissão, tanto termos extensos, você tem que ter bom raciocínio para ir acompanhando, segurando tudo. Ação e omissão, né? Como xingar uma pessoa de forma racista, né? Uma ação, uma omissão, né? Vários tipos de omissão que pode estar infringindo um termo constitucional, né? Exemplo é quem tem a obrigação de fazer, né? O Estado, e ele dorme, né? Ele não faz, ele vai responder, né? Seja ela de caráter concreto ou normativo. Então, essa omissão ou ação, né, de caráter concreto ou normativo, mais pelo lado do Estado, criar uma lei em conflito, né? Ou em caso concreto seria uma ação mesmo, né? Oriunda, segura celular, ele aí apaga, não sei o que está acontecendo com essa câmera, como os vídeos anteriores vocês devem ter percebido. Oriunda do poder público ou de particulares. Sim, a ação ou omissão, em caso concreto ou criação de lei, né, contra a Constituição, pode ser por parte do Estado ou por parte do particular. Ele pode infringir. Aí então ele fala que desse controle, né, de coisas que vão ao encontro ou contra a Constituição. O que mais me motivou a fazer esse vídeo, né, que eu vejo na conclusão dele aqui, esse conflito é sempre resolvido em favor da Constituição, a Suprema. Uma vez eu estava na escola e o professor, né, na minha sala de direito ali, Dr. Fábio, desculpa aí, vou anexar o currículo, como sempre, vai aceitando, né? O pessoal tem a dificuldade em aceitar um negro advogado, uma mulher advogado, né? Ainda a nossa mente ainda não está pacificado, né? Graças a Deus. Também em administração, desculpa aí, né? Me graduei, graças a Deus, e com várias iniciativas, né? Mas não é do meu currículo nem das minhas iniciativas que nós vamos falar. Então eu estava vendo o professor dizendo na sala de aula, né? Voltando ao tema, eu não esqueci, mas sei que é preciso recobrar, porque o que o professor disse só vai encaixar se você relembrar o que onde que eu ia colocar o que ele disse. Esse conflito é sempre resolvido, então, né, nós estávamos falando de coisas que, né, ações, né, que é o controle de constitucionalidade, né? Se elas têm tão valor, né, as leis, então o controle é isso, o cuidado para o seu cumprimento, né? E aqui diz em especial a Constituição, né, que é um valor que, né, de outra lei, por exemplo, uma de trânsito, né, ela tem que
atender valores constitucional de respeito ao próximo, né? De impessoalidade, né? Então, né, são os nossos valores expressos ali na Constituição. Mas a colocação dele aqui, né, eles têm sempre essa tendência, às vezes é mesmo uma aberração, né? Eu ia dando o exemplo do meu professor, eu vou dizendo, mas lembrando aqui a passagem, né, o texto dele, este conflito é sempre resolvido em favor da Constituição. A deusa nossa? Não, mas por que é sempre em favor da Constituição? Eu nunca estive de acordo com a forma que eles pregam a Constituição, né? O que o meu professor dizia na sala de aula? O Estado é soberano. É um ensino berrante mesmo contra a Constituição, que está lá no seu artigo 4, né? O povo é soberano. Como que é essa discussão aí, então, né? É uma coisa muito... porque nós declaramos a nossa independência e, como livres, nós promulgamos uma Constituição de valor entre nós. Na prática, na teoria, né? Porque, né, a Constituição ela se cumpre muito, né? Assim, o povo mais ativo, o ativista assim, americano, e ainda nosso, né, não tem tantos protestos. Eu não queria passar de 10 minutos. Então vamos para 15. Mas está dando certo. Então, a teoria era para ser isso, mas pode acontecer várias coisas, tudo pode acontecer, né? O Japão, o Brasil pode ser colônia do Japão, não sei, né? Graças a Deus que hoje está um pouco mais assim de civilidade nas questões internacionais, ou relativamente, né? Respeitando-se a soberania, né? Mas antigamente era a lei da força mesmo, onde um povo era senhor sobre o outro. Então ele impunha aquela Constituição, né? O Brasil ele chegou a ser um período de colônia, né? Então, desculpa aqui. A grande disputa né, para se entender sobre uma soberania popular, né? O certo é quase que como os indivíduos, que era para ser livre, pode haver o caso de indivíduos ser escravo, né? Nos nossos dias, graças a Deus, a gente luta com isso, mas é uma forma de abuso, né? Mas parece que não está me acompanhando a expressão labial aqui, está um atraso ali, chega a ser interessante. Então, né, uma aberração, né, de um ser humano ser senhor sobre o outro, né? O normal é todos serem livres, ter sua autonomia. Então, hoje nós até somos livres e podemos promulgar nossa própria Constituição, né? E ela com esse valor. Muita fé para andar nesse equilíbrio de liberdade, acaba que outras estabelecendo uma guerra para reinar quase que a lei da força, né? E jogando por terra esses institutos teóricos, né? Então esse conflito é sempre resolvido em favor da Constituição, ele diz, mas infelizmente ele define de uma forma onde que a gente vira quase que boneco de poço da Constituição. É triste, né? Eu gosto das menções e referências dele, de todos os autores constitucionais, de teóricos, né, bem né, grandes estudiosos, né, da Constituição. Podemos até citar uns aqui, vamos citar uns aqui rapidamente. Vou citar uns dele aqui. Eu posso dar uma pausa e voltar para buscar. Aqui, ó, na questão 12 do capítulo 1, né, sobre Constituição comporta uma série de significados e sentidos. Eu vinha estudar o dia todo, hein? Eu estudo o dia todo, mas gravar o dia todo que é outra coisa. Assinale a alternativa que associa corretamente. Aí ele vai citar aqui, um minuto. Ele vai citar aqui então que eu estava falando de alguns autores, né? E eu gostei da memória que ele fez dos autores aqui. Então temos Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, alemão, Jacques Rousseau, né? Fernand Lassalle de novo, né? Sobre algumas definições de Constituição que eu até poderia ler, né? Eu falei 10, 14.
15, vai para 20. Vamos ler alguma aqui. Todos os países possuíram sempre, em todo momento da sua história, uma constituição, um tratado. Não precisa de uma proposta de ser lei entre eles naquele convívio social daquele povo. É uma constituição. Não sei milenarmente se todos tiveram esse estudo, onde começou, né? Alguns definem como a primeira proposta, tratado ou carta magna é a do Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né? Então, outro, Constituição significa essencialmente decisão política fundamental, ou seja, concreta. Eu não gosto muito desses estudos extensos que não chega a nada. Eles são considerados mestres, né? Mas a gente sabe qual que é o conceito e essas pessoas são meio perturbadas, perdidas, né? Vamos ver a definição dele aqui, né? Entendendo que Constituição é uma lei, assim como um regimento interno de uma empresa, né? Um acordo entre... aí foi promulgada aquela de valores, né? Naquela sociedade, aquele reino que foi, né, estabelecido. Isso que é, né? Então, vamos ver as definições aqui desses perdidos, né? Como que é mesmo o nome aqui da escola que fez esse concurso? Sempre houve uma guerra, quase como aquela guerra de poder, né? O governador, o rei, né? Ele não vai querer andar com um freio na boca, né? Ele tenta arrebentar, porque ele quer colocar em todo mundo, né, que é a lei, mas está acima dela. Então, quando a lei vira para ele, né, ele sempre tenta remodelar, não consegue. Então, fica essa luta aí, né? Antes eu era perdidinho para entender isso daí, né? Ele acha um abuso. O primeiro povo, né, que quis pôr termo no governo e não aceitar tudo, né, foram os ingleses, né? Teve também lá os franceses, teve os russos, né? Eu estava estudando sobre guerras legítimas, né? Uma coisa muito extensa, né? Por exemplo, ilegitimando a guerra da França na Revolução Francesa, uma questão muito complicada mesmo. A outra da Rússia, né? Os bolcheviques, né, que tomaram o poder, ilegitimando aquele movimento, né? Pode, por exemplo, ter um rei que não seja comprometido e uns defender a deposição dele e a colocar o filho dele. Pode ter outros a defender a extinção daquele sistema e colocar eleições para presidente. Vai ter sempre essa disputa aí, divergir muito opiniões, né? Cada um vai ter a sua e uns são canalice, né, mesmo, né? E outros podem estar bem instruídos, outros podem estar perdidos, né? Equivocados, enganados, ou outros agindo maldosamente. Insuperável, uma questão e de grande significado, né? Tipo, né, eu que sou evangélico, né? Davi, quando ele já no fim do seu reinado, né? Então havia ali uma disputa e até durante o seu reinado, né? Então é muito difícil de se saber a atitude a tomar, né? Na Bíblia ali nós temos o período dos reis com vários exemplos, como que um rei era instituído, com quem Deus estava. Muito complicado isso daí. Como é que hoje, nos dias de hoje, você vai a uma eleição usar essa base, né? Com quem Deus está? Eu acredito nisso daí, né? E oro a Deus assim para mim votar, mas a unção não está mais com Saul, né? Como era difícil para aquelas pessoas ali, né? Uns agiam sinceramente, outros de oportunismo. Interessante, né? Não sei se a gente um dia chega a esse ponto de superar, porque é chato ficar perdido, né? E a gente completamente perdido nessas questões, né?
Aí eu citando aqui algumas definições. Que viagem. E eu vou mandar esse vídeo então amanhã. Eu tô sem internet, eu fui lá um Wi-Fi ali. Mas é uma satisfação. Fazia tempo que eu não gravava novamente na área. Eu gravo muito assim, sem pentear o cabelo, né? Na espontaneidade. Eu gosto, eu queria trazer esse tema. Eu não gosto de ficar programado e todo dia pontualmente estar lá e gravando. Se torna tão monótono essa instantaneidade assim e tal, no conteúdo que tinha para trazer. Tanto que eu não saí para procurar um bom lugar, né? Senão eu nem fazia mais, né? Interessante também que eu tenho trabalhos aí extensos, assim, de muitos anos, né? E às vezes eu converso com novas pessoas e apresento, e eu sempre tenho a certeza, não, o material é esse mesmo, pode ler. De certa forma o material está vivo, graças a Deus. Não então é o que eu queria, né? Então eu fico muito satisfeito com o meu conteúdo, não é apático, né? Eu vejo a importância depois de poder reservar um espaço separadamente, mas nessa de apresentar o material nesses vários canais, né? Vídeo, blog e tudo mais aí. Desculpa, né? Dou a pausa para fazer aqui, deixa eu concluir, né? Outros conceitos aqui, né? Que eu citava grandes estudiosos, né? Do tema, né, histórico aí. Então, ele citou vários aqui. Teve uma outra que ele citou também, o de Miranda, Santos e agora eu esqueci o nome dela. Então é legal esses nomes, né, da Constitucional, ele vem trazendo aqui, eu acho interessante, ele revivendo eles, né. Eu leria todos, vou ler só mais um, no tema, algumas frases de alguns desses, né. Constituição significa essencialmente decisão política fundamental, ou seja, concreta decisão do conjunto sobre o modo e a forma de existência política. Entendeu alguma coisa? Não, né? Não lembro o que eu falei, mas o que é que ele está falando? Então eu odeio isso, né? Essas pessoas, você tem que entrar muito para coisas. Aí coisas para que eu não gosto dessa forma. Parece aquele Maquiavel, né? Horrível o estudo dele, nossa Deus do céu. Acho que teria que ser um mau caráter para falar. Não entendi nada, mas gostei, né? Um rei assim. Vamos entender essa besteira aqui. Ai, ai, são pensadores, né, de renome. Tem que se respeitar, mas Constituição significa, essencialmente, então vamos tirar algumas termos ou palavras para ver no que ele está definindo, que senão ele faz tantas observações, aspas, parênteses e tal, e considerações, e o que ele no tema o que ele disse não consegue concluir, né? Constituição significa essencialmente decisão política fundamental. Essa decisão política fundamental, né? Mas você pode contestar dele que pode ser decisão popular fundamental, que então é a lei fundamental, né? Tipo assim, que lá está definido os valores e que vai estar abarcando, né, qualquer outra legislação penal, de trânsito, de casamento, né? Vai estar pautada naqueles valores ali apresentados ali naquela carta. Então, ele mesmo vem aqui traduzir, né, decisão política fundamental, ou seja, concreta decisão de um conjunto. Ficou mais complicado ainda, né? De um conjunto. Esse conjunto que ele está se referindo é o político, sobre o modo e a forma da existência política. Então tá, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma da existência política. Ficou horroroso mesmo. Sentido político da Constituição, ela pergunta, né, aqui o criador da questão. Mas então, simplesmente entendendo o que ele disse, né,
não ficou claro, né? Constituição significa decisão política fundamental. Ele entende como política, porque ele pode até também contestar a participação popular. Esse autor aqui, né? Me defender então só uma decisão política, né? Sem participação popular, mas é com participação do povo também. Ou seja, aí ele traduz o que ele quer dizer com decisão política fundamental, né? A definição que ele dá de Constituição. Ou seja, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma da existência política. Então, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma. Horrível, que cara horroroso, coitado, ele é doente. Se tiver um professor desse, você sofre, sai mais, né? Concreta decisão do conjunto sobre o modo. Nossa, como ele consegue ser tão horroroso. Aqui ele pergunta, a frase é de Ferdinand ou de Cal, né? Eu teria que abrir aqui para me verificar. Deixa eu abrir de quem é a frase. Esse cara que cria esse livro, ele nunca conversa sobre ele sempre conversa respeitando, não estupidez da banca, né? Se eu ver, eu falo. Ele sempre escreve explicando, mas não fazendo nunca essas observações. Mas se eu vejo, às vezes eu também contesto se ele realmente está entendendo ou se ele está só passando sem raciocínio. Como é o nome dele novamente? Gustavo Bachet. Graças a Deus eu fico muito feliz em estar mandando esse vídeo. Nós, né, no jurídico, e é isso que é nós. Então, essa concepção efetivamente corresponde à Constituição em sentido político. Só fala de política, tem que ser o sentido político. Existe a Constituição, ela pode ser analisada em termos dos seus sentidos e significados. Existem sentidos políticos, né? A definição desses estudiosos aí, né? Qual o sentido dela sociológico e por aí vai. O que mais? Aí então ele diz, né? Essa concepção corresponde à Constituição. Sim, está certa a definição ao vedor aqui do. Também tá tudo bem. Que eu só ia indagar o que ele estava se referindo. Exclusivamente político, ele admite a participação popular, né? Se ele estivesse aqui. É um louco, deve admitir, então, mas ele diz aqui, né, tá certo, no sentido político. Mas ela é de autoria mesmo de Ferdinand Lassalle. Eu nem sei quem é esse senhor, né? Como diz, eu não respeito por renome, né? Mas se você mostra futebol, qualquer viado vem querer entrar no time e não joga nada, né? E já quer respeito. Depois vocês vão aprender essa cultura, né? Nós que é muito, né, de patente superior, já vem um querer aceder a... a sessão não é dessa forma, não. Não mostra nem um futebolzinho e já quer a carta direto. Vai ver o que vai conseguir. Então, não posso gastar o dia todo, né? Então, vou só concluir a minha voltando lá. Deixa eu voltar lá então para me concluir. Aí ele fala então, em conflito, esse conflito é sempre resolvido o conflito, a questão da constitucionalidade. Se você escreve alguma coisa, por exemplo, se cria uma lei, exclui classes, por exemplo, né? A defesa do direito está na Constituição e você pode então reclamar que confronta tanto valores sociais como ao que foi expresso na Constituição, né? Então a Constituição é simplesmente isso, né? Uma carta de um povo, né? E que nós nos comprometemos com esses valores, não decepcionar. Agora, quando alguém coloca essa carta como Deus, que todo mundo tem que se encurvar, né? Esse otário aqui, né? O Gustavo. Só tem otário, na verdade, né? O mundo é de otários, né? Que, né, encurva pro nazismo, né? Tem aqueles poucos que coisa, mas o resto fica... então o estudo dele vai estar distorcido. Os que são descrentes da liberdade vai ter um discurso, né? De ficar na escravidão mesmo, na patetice, né? E os da liberdade, né? E a liberdade, né, prevaleceu no sentido de termos liberdades, né, de nações e não colonização, né, graças a Deus.
né? E tem ainda, será que o Instituto se garante isso, mas será que o povo está nela mesmo, né? Então muitas outras formas vai vir, como monopólio em empresa e não iniciativa do povo, né? E outras formas de abuso, quando muitos ramos estão na mão de estrangeiro, né? Né? Não tem iniciativa popular, né, por essa liberdade, o povo ainda desertou, né, abandona na guerra e por nada, né, então fica fácil de o mundo ser dos outros. Aí esse conflito é sempre resolvido em favor da Constituição, quer dizer, então, conflitos citados, né, no início, né, criação de leis contrárias à Constituição, esse conflito é sempre resolvido em favor da Constituição, né, como ele coloca, a deusa imposta aqui, ou o nosso valor constitucional promulgado, né? Aí não gosto então como esses idiotas colocam como se fosse uma carta de estrangeiro sobre nós, e ela que vigora e eles que julgam sobre nós. Então sempre ele, né, esse conflito é sempre resolvido em favor da Constituição por meio dos mais variados instrumentos de controle, né? Pode ser uma ação, você vai lá, eles estão tirando a participação por questão religiosa nesse processo, né? Você pode entrar com uma ação desse tipo e recorrer. Isso é um dos instrumentos de controle para fazer valer a promulgação de uma lei de direitos de todos, né? Que e chama-se então, né, Constituição, essa lei, né, a participação em processos eleitorais do povo, né, a lei que nós promulgamos, né. E quando a prática então, né, é o mesmo recurso, né, em processos, né, se você algum direito seu, né, ou ela já está lá, e contra a escravidão, por exemplo, né? Então já é um ponto a seu favor e um grande ponto quando se colocou nela, né, do direito lá, tanto do preto, do branco, do crente, um exemplo, né? E então esse controle é feito por vários instrumentos e que em seu conjunto formam o sistema de controle, né? Deixa a pessoa ainda a vagar, a definição besta dele aqui, mas é isso daí. Eu gostaria que ele colocasse a Constituição assim, eu nunca vi sendo colocada dessa forma, que ele fala, né, vai ter que estar sujeito à Constituição, né, daqui a pouco a Constituição é uma lei de estrangeiro imposta que todo está sujeito. Não, é um valor que estabelecemos, né, de um não entrar na casa do outro, né, né, então vai sempre prevalecer de acordo com essa lei, né, e não de infringir o direito logicamente, mas a forma que ele coloca então daqui a pouco as pessoas começam a detestá-la, aquela que nós louvamos e estabelecemos um acordo entre nós como regra do jogo, nada mais do que justo, e não algo que nós detestamos. Boa tarde.